E viver nesses 45 anos com Deus, aprendi com a minha mãe, que já está na glória, que a fé é o fundamento de tudo que você imagina. A fé muda uma história, a fé constrói uma história. Olhar para os problemas sempre vai ser complicado, mas quando a gente olha pela fé, a gente vê além da dor, a gente vê a meta, o alvo, o projeto. E a gente vai ver muitas coisas ainda nessa terra. Levante suas mãos ao céu. Jesus está aqui. Te passa andaragashi. Rabiantolous te negevous na faixa. Receba a presença dele. Anjos andam no ambiente agora. Floiergue como anabachou destenefaz. Bolemianchorelas togri mochenere flus. Céus com flores de plos minanço benequis. Céus solevianchormanchorelas tóbias. Que manturalas tianchufus. Céus quente ergue conflanaste. Blascenere flogiere lou. Libera céus. Receba a igreja. A unção que vem sobre você. A paz que entra no teu coração. A convicção de que Deus está neste lugar. E vai mudar a nossa história. Vai escrever uma nova história. Vai dar uma direção. Aleluia. Amém. Pega a sua Bíblia aí, a palavra de Deus. Irmãos, eu estava nos Estados Unidos essa semana, cheguei quarta-feira de lá no congressos. Preguei em várias cidades. Um lugar muito frio, outro muito quente. Esse ano já andei, agora é o 11º estado brasileiro. E alguns deles mais de uma vez. Paraná já tive 3 vezes, Minas Gerais 3 vezes, Rio de Janeiro 2 vezes. E agora estou aqui no 10º, no 5º mês do ano. Então a gente tem muita jornada para cumprir. O bom é saber que Jesus muda o ambiente. Diga para quem está do seu lado aí, as vozes têm poder sobre nossas vidas. Por isso eu quero falar sobre uma pessoa chamada Maria Madalena. Abra sua Bíblia em João capítulo 20. No dia da ressurreição de Jesus. O dia mais esperado por uma geração, ou algumas gerações passadas. A mensagem mais divulgada do Antigo e do Novo Testamento era o dia da ressurreição. Jesus pregou 3 anos e meio na terra. E ele falou todas as vezes que ele iria morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Quem crê que ele ressuscitou aí, levante a mão e diga glória a Deus. Mas será que a gente crê na ressurreição com as virtudes da ressurreição? Ou a gente crê na ressurreição porque ouvimos falar que ele ressuscitou? A ressurreição, ela tem virtudes que engloba ela, que envolve ela. Tem uns
parâmetros de ligação entre céu e terra, entre o humano e o divino, entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida. Tudo está interligado. E aí a gente para pensar em uma mulher como Maria Madalena, que é no Lucas capítulo 8, verso 1 e 2, diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Era enfermidade? Não sei. Era prostituição? Não sei. Era droga, alcoolismo? Não sei. Só diz que ela tinha 7 demônios. Jesus a libertou, aleluia. Talvez o nome dela, a Bíblia escreve Maria Madalena, porque ela era de uma cidade chamada Magdala. E dali veio o nome Maria Madalena, a mulher que ele expulsou 7 demônios. E ela se transformou numa discípula amada, querida, servidora, auxiliadora. E ganhou respeito, a estrutura do ambiente gerou um respeito entre os discípulos por Maria. E até o respeito de Jesus por Maria Madalena. Porque era uma mulher virtuosa. Uma mulher que entendeu o plano da libertação e viveu a libertação. Uma mulher que entendeu o plano do chamado e viveu a chamada dela. Aleluia. Uma mulher que pode ser comparada à igreja atual. Mas todos os dias, certamente ela ouviu falar da ressurreição. Pedro ouviu, João ouviu, os 11 que ficaram fora Judas ouviu, mas perdeu o privilégio. Morreu antes, ou não viu, não participou da ressurreição. Agora aqui a gente olha no versículo onde João 20 diz, quero ser bem breve aqui, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, ainda meio escuro. Uma tradução diz madrugada, outra diz ainda escuro, mas a original diz ainda não era claro nem escuro, era meio escuro. Olha bem, sendo ainda meio escuro, diga comigo, viu a pedra tirada do sepulcro. Veja bem, gente, a visão que a gente tem e a audição que a gente tem pode fazer toda a diferença. Moisés envia 12 espias para espiar, olhar Canaã e ver o que tinha de ruim e de bom. Os 12 voltaram com a certeza: a terra é boa, seus frutos são bons. Mas 10 viu negativo, 10 viu gigantes, mas os outros também viu. 10 viram uma terra de violência e que não dava para enfrentar, porque eles eram como gafanhoto diante dos homens daquela terra, mas os frutos eram bons. Mas qual é o nome dos 10? A gente não tem, mas temos o nome de 2, Caleb e Josué, porque entenderam que a terra era a terra que Deus prometeu a Abraão, pai na fé de todos eles, aleluia. Então o que é que a gente vê e a gente ouve faz a diferença. Você pode ver um campo queimado ou um campo autoprodutivo. Pode ver uma igreja destruída ou uma igreja reiniciada, aleluia. Você pode olhar e chegar numa cidade e ouvir alguém dizer: a cidade é cemitério de pastor, e abraçar o título, ou dizer: então o cemitério vai fechar e eu vou ressuscitar pastores, aleluia. Ressuscitar ministério. Que a gente ouve, que a
gente vê é importante. Agora a gente precisa estruturar aquilo ali. Maria servia a Jesus e era uma voz. A voz dela tinha poder, tinha força. E quando ela chega no túmulo, ela vê a pedra removida. A ideia dela era boa, irmãos. Ela queria só ungir Jesus, aleluia. Ela queria só adorá-lo. Às vezes as nossas ideias são boas, nossos sonhos são bons, mas o que a gente vai ouvir pode apagar tudo da nossa vida. Nós temos 5 valores dentro de nós: sentidos, visão, audição, paladar, olfato e tato. São virtudes. Está em nós. Qualquer um desses faltar, vai dar problema grave. Nós precisamos dos sentidos. A Eva do Adão caiu por quê? Porque Deus cedeu os 5 sentidos. O diabo conseguiu dominar a audição dela, a visão dela, o paladar dela, o olfato dela e a sensibilidade de tocar. E derrubou com um verbo. É assim que Deus disse. Um verbo desmontou Eva. É assim que Deus diz: não comereis de todas. Deus não tinha falado de todas, Deus falou não comer de uma. E a Eva olha para ela e diz assim: não, Deus falou que podemos comer de todas, mas ali no meio não podemos tocar, nem comer. E o dia que comer, que tocar, nós morreremos. E não existia o verbo tocar. Deus não tinha dito o verbo tocar. Pode ver Gênesis 2,17, que Deus fala não comer. O dia que comer morrerás. Ela coloca o verbo tocar. E esse verbo nas mãos do diabo vai desestruturar toda aquela história. Vai acabar com Eva, vai acabar com Adão. Porque o verbo está fora do tempo. Então ela tocou e não sentiu nada, porque não tinha este verbo. Ela arrancou o fruto, não tinha um verbo. Ela cheirou o fruto, não tinha um verbo. E ela comeu. Quando comeu, o verbo se manifestou. Os olhos de ambos abriram e viram que era ruim. Por quê? Um verbo. Uma coisa aqui vai acontecer. Maria, ela chega com boas ideias, com desejo de ungir o corpo, mas ela viu a pedra removida. Diga: Maria viu a pedra removida. Gente, por que não olhar aquilo ali e dizer: Jesus ressuscitou? Aleluia, aleluia. Então é mais fácil crer na derrota do que na vitória, gente. É mais fácil crer no fracasso do que no sucesso. É mais fácil olhar no espelho e ver a doença do que ver a cura. Aleluia. É mais fácil viver uma vida angustiada, frustrada, derrotada, com trauma do passado, marca do passado, do que entender que hoje, na cruz, o meu passado está anulado para a glória de Deus. Quem crê que na morte de Cristo o passado anulou, levante a mão e diga glória a Deus. Mas ela viu a pedra, gente, e ela constrói um verbo. Ela vai usar um verbo muito importante. Olha aí, o versículo 2 diz assim: correu, hoje foi a Simão Pedro, é outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos aonde puseram, não sabemos. Começa a usar o verbo saber e colocar ele no sentido pejorativo.